Boa tarde a todos. Senhor presidente, escolhi o tempo de liderança do nosso partido porque acredito que falo não em nome do deputado Renato Antunes, mas no nome do nosso partido, que tem 5 deputados nesta casa. E antes de falar o que tenho de falar, lamento a fala do deputado que me antecedeu, porque o que aconteceu, infelizmente, com a fala, que faltou sabedoria, faltou inteligência política ao atual presidente da República, reflete um pouco o tipo de assessoria que o presidente tem tido. Se a diplomacia do presidente Lula, hoje regida pelos ideológicos do PT/PSOL, é fruto da fala que chocou o mundo. Eu quero trazer à memória a boa diplomacia, por exemplo, de Oswaldo Aranha, em 1947, quando presidindo aquela célebre e histórica sessão na ONU, repartiu a Palestina britânica e deu as condições para que o Estado de Israel fosse instaurado, juntamente com o Estado palestino, que não foi até hoje. E Oswaldo Aranha sempre foi motivo de orgulho para todo brasileiro, deputado Claudiano, porque era um diplomata, porque não falava com base em discurso ideológico, alimentando bolhas políticas, mas falava com o sentimento de alguém que era republicano e que respeitava o país a qual ele representava. Um presidente, quando ele está lá fora, ele representa. O que é representar, no bom português? Tornar presente. E Lula, quando fala em nome do Brasil, ele torna o Brasil presente. Mas eu venho a essa tribuna hoje, em nome do Partido Liberal, dizer que a fala do presidente Lula não representa o Partido Liberal e não representa, tenho certeza, a maioria do povo brasileiro. Porque foi uma fala que faltou sabedoria. Eu aprendi que muitas vezes é no silêncio que se constrói a sabedoria. Quando você não tem o que falar, você fica calado. E não alimentar bolhas ideológicas com viés político-eleitorais, colocando o Brasil na contramão da sensatez internacional. O que Luiz Inácio Lula da Silva fez foi uma afronta não apenas ao Brasil, mas à política internacional, colocando o Brasil, inclusive, num cenário de guerra. O Brasil, deputado João Paulo, acostumado desde a época de Duque de Caxias a ser um país pacífico. No Exército, quem conhece a história militar sabe que ele instituiu a medalha do pacificador. E o que é um pacificador? É aquele que já diz o nome, ser pacífico, buscando a paz, quer seja em tempos de guerra ou em tempos de paz. E o que Lula está fazendo com o Brasil é, em tempos de paz, em preocupar com o crescimento econômico, em colocar o Brasil na rota do desenvolvimento, do emprego, da renda, colocar a educação do Brasil como uma dos melhores do mundo. Não, está preocupado em fazer política externa para a sua bolha política, sobretudo os ideológicos do PT e do PSOL. Colocando o Brasil numa situação, patriota, desconfortável. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, com sensatez e sem paixão ideológica, parar para pensar, Diogo Moraes, há de concordar que Lula perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. E aqui eu não quero tecer comentários nem adjetivos para desmerecer o atual presidente da República do que ele é ou deixa de ser. Para mim ele é o presidente porque foi eleito de forma democrática, mas a sua fala não representa o sentimento do povo brasileiro. E aí vai na contramão do que fez Oswaldo Aranha, que até hoje orgulha todo brasileiro pela diplomacia que ele fez, de forma inteligente, colocando os interesses do Brasil acima de tudo, não os interesses ideológicos. Porque eu não posso subir nessa tribuna, meu presidente, de forma irresponsável, para defender os interesses do meu partido contra a vontade do povo. E o que Lula fez foi colocar e alimentar a bolha ideológica do partido dele, /PSOL, infelizmente, colocando o Brasil hoje num cenário de chacota. Porque por mais que esteja acontecendo lá em Israel, na faixa de Gaza, e como foi dito aqui por outros parlamentares do nosso partido, não somos a favor. Todo mundo que é pacífico ora e trabalha pela paz, mas não se pode tirar de Israel a sua legitimidade de defesa. Se está sendo proporcional ou não, eu não sou estrategista de guerra e não quero entrar nesse viés. Mas não compete ao presidente da República do Brasil comparar o que está acontecendo com a maior tragédia que a história do mundo experimentou, que foi o Holocausto.
Então, em nome da comunidade judaica aqui do Recife, da qual eu tenho relacionamento, da comunidade judaica aqui em Pernambuco, eu venho a essa tribuna pedir perdão, desculpas pela fala insensata, ignorante do atual presidente da República. Ele não nos representa nessa fala. O Brasil hoje, que tem a segunda maior comunidade das Américas do povo judaico. E eu não poderia deixar de falar no alto dessa tribuna que a fala do atual presidente não nos representa. Oramos pela paz de Jerusalém e quem não concorde, problema de quem não concordar, eu tenho legitimidade para falar no alto dessa tribuna porque foi eleito e represento, como eu falei. E se tem um livro, para mim, que é uma fonte teológica, econômica, social, filosófica, mas também espiritual, fala o seguinte: orai pela paz de Jerusalém. Felizes são aqueles que a amam, e eu oro para que haja paz naquela região. Mas uma paz, ela não é conquistada verbalizando ódio, como o presidente da República o fez. A mesma forma agressiva que ele não teve coragem de se dirigir ao seu vizinho, Nicolás Maduro, aqui, que mata venezuelanos, que mata índio, e a gente vê a omissão do atual presidente da República. Então, em nome do nosso partido, o Partido Liberal, consultei os 5 deputados, por isso venho no tempo de liderança e não constrangeria essa casa de encaminhar algo que fosse uma nota de repúdio, porque eu não poderia constranger os meus pares e nem essa casa, porque não compete essa casa estar repudiando o presidente. Mas ao meu partido compete sim, e em nome do Partido Liberal, nós repudiamos a fala do presidente Lula, que não representa os interesses do Brasil. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Comunicação de lideranças, com a palavra o deputado Valdemar Borges.